Tem chance de engravidar mesmo ele tirando antes? Tem sim, tá? Por quê? Porque se cair uma gotinha perto da vagina, é o suficiente para que ali tem espermatozoides, são milhares de espermatozoides que viajam até encontrar o óvulo. Então, mesmo suponhamos que a pessoa tira antes, né? Ela tira antes, mas acaba ejaculando fora e acaba pingando uma gotinha. E você está fértil. Pode engravidar? Pode. Então tem que estar muito atenta com isso. Tem que conhecer o que a gente chama de muco cervical. O muco cervical é uma secreção que vai mostrar o seu período fértil. Então esse muco é uma substância principalmente que o útero libera, tá? E ele vem e escorre. Então quando você está fértil, ele fica com a aparência de clara de ovo. É o momento que você está fértil. Depois que você ovula, que é depois desse período fértil, ele tende a ficar mais grossinho, mais pastoso, até chegar na menstruação, que ele pode ter, né, uma mudança de coloração, inclusive. Depois disso, ele começa tudo novamente, ele começa a se tornar um pouco mais líquido até a próxima ovulação. Então, você pode sim engravidar se você não conhecer principalmente o seu ciclo. Então, tirar antes de ejacular não é o melhor método contraceptivo. Você pode até praticar em algum momento associado a uma outra contracepção. Qual é a idade ideal para começar a vida sexual? É uma boa pergunta. Qual é a idade ideal? Não existe uma idade ideal. Assim, claro, você se torna mulher, né? O seu corpo está preparado para ter uma relação sexual. Você conhece seu corpo, você tem uma educação sexual que é de qualidade, né? Você tem uma consciência que é legal. Então você sabe o que fazer, você sabe como fazer, você sabe como se proteger. Você, a partir daquele momento, né, que a mulher ela menstrua, ela está preparada para ter uma relação sexual, fisicamente, biologicamente. Mas será que ela está psiquicamente preparada? Quem vai decidir sobre a idade ideal para ter uma relação íntima é você. Só você pode decidir qual é o melhor momento para você ter esse encontro, tá? Se você é muito jovem, se você... o que acontece? Hoje em dia, a gente pode dizer que, por exemplo, relações sexuais com adolescentes menores que 13 anos, dependendo da idade da parceria, não é uma relação sexual saudável. A gente chama isso, inclusive, de uma parafilia, que se chama pedofilia, tá? Então, o que acontece? Se você se relaciona com uma pessoa que é bem mais velha que você, ou que é 5 anos mais velha que você, e que já tem, e que te induziu, né, a esse momento íntimo, de alguma forma te conduziu para fazer uma relação sexual, isso aí tem um problema, tá? Ela é uma pessoa que intencionalmente ela está te erotizando e querendo se aproveitar disso. Então, aí a gente entra numa discussão que é quando de alguma forma houve uma manipulação, o não consentimento. Então aí tem essa questão de uma maldade de uma pessoa mais velha que vai te conduzir para uma relação sexual que é de um certo abuso, tá? De um abuso. Então, você é adolescente, tem um tio, tem um parente, tem uma pessoa mais velha que fica te estimulando a isso é inclusive crime,
tá? Isso é crime. Porém, você tem um coleguinha ali, né? 13, 14 anos, vocês estão apaixonados, os dois têm fisicamente estrutura para ter uma relação sexual. Isso pode acontecer a qualquer momento. Desde que, aí o que é o mais adequado? O mais adequado é vocês estarem conscientes e se protegerem, ok? O que é squirting? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. A mulher, ela tem 4 glândulas nessa região aqui, tá? Da vulva e início da vagina. Ao lado da vagina tem 2 glândulas chamadas glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação. Aqui ao lado da uretra a gente tem mais 2 glândulas chamadas glândulas de Skene. Essas glândulas, elas também produzem, né, líquido de lubrificante e também eliminam uma substância que tem o que a gente chama de líquido prostático, que é com uma composição parecida com o esperma, né, a composição que tem nos homens. A mesma composição do esperma dos homens. Então, o que acontece? As glândulas de Skene, em algum momento, a mulher ela pode estar muito excitada e ela pode entumecer essas glândulas de uma maneira muito rápida, ou elas entumecem muito rapidamente desse líquido. E em algum momento, esse líquido ele é ejetado. Né? Em algum momento ele é ejetado. Tem a ver com o orgasmo? Não, não tem a ver com o orgasmo. Esse evento é o que a gente chama de ejaculação. Quando a mulher tem uma ejaculação, é quando as glândulas de Skene liberam essa substância que contém líquido prostático em forma de jato. Então, veja bem, muitas vezes em algum momento, muitas mulheres passam por isso, de repente olhar para a cama está ensopada, a mulher ali teve uma ejaculação. Tá ligada a prazer? Tá ligada a orgasmo? Não. Isso poderia ter acontecido em qualquer outro momento que essas glândulas entumeceram e precisam eliminar esse líquido, tá? Então, não necessariamente a ejaculação está ligada ao orgasmo e a maior e a menor sensação de prazer. Algumas mulheres, tá? Algumas mulheres, quando têm orgasmo, o que é o orgasmo? O orgasmo é o momento em que você sente contrações involuntárias. Então você não tem controle dessas contrações. Na região pélvica, principalmente na vagina, na entrada da vagina. Se você colocar o dedo, quando uma mulher tem um orgasmo, você vai sentir essas contrações com maior ou menor intensidade. Isso aí vai depender. Mas dá para perceber essas contrações. Então o que acontece? Em algum momento, a mulher teve um orgasmo, a contração foi tão forte do orgasmo que a bexiga que tá aqui, ó, a bexiga saiu daqui da uretra, tá aqui a bexiga. A bexiga também contraiu, teve um espasmo, a gente chama de espasmo. Em algum momento, essa contração, ela libera urina, tá? Em algumas mulheres não tem cheiro de urina, mas a composição é de urina. E aí essa mulher, ela ejeta, é um jato muito mais forte, chega até uma distância bem, né, considerável. Ela tem o que a gente chama de squirting, que é a mesma coisa que ejaculação. Esse evento é um evento que acontece muito nos filmes pornôs, tem algumas mulheres que têm isso, mas tem que ficar super atenta. Por quê? Esse tipo de squirting, ele pode denunciar uma flacidez da musculatura pélvica. Isso quer dizer que a mulher está perdendo urina na hora da relação sexual.
E basta gotas para você perder de urina para se preocupar em procurar uma fisioterapia pélvica e fazer o fortalecimento ali dessa região. Então tem duas situações que a mulher vai ejetar, vai, como eu posso dizer, vai ter esse jato. A ejaculação costuma ser com uma intensidade menor. Então na ejaculação esse jato ele não chega a ser tão intenso. Ele é considerável, mas ele não é tão intenso. Nesse outro tipo de no squirting, né? Nesse outro tipo de jato, é um jato mais forte, é um jato que a mulher tende a associar com o momento do prazer, porque está mais próximo do orgasmo ali, porque é exatamente o orgasmo que faz isso, e a mulher acaba associando esse evento com um prazer mais intenso, e pode ter mesmo um prazer mais intenso. Tanto porque o squirting hoje é um dos vídeos mais vistos no mundo da pornografia.